Olá a todos, bem-vindos ao canal. Curta, comentem, compartilhem bastante. Bem, nós vamos falar sobre a entrevista recente que teve do Lula lá no UOL com aquela Daniela Lima, uma grande esquerdista. A entrevista em si não é tão boa, pois foi aquela entrevista só de fala aí, Lula, por que você é tão maravilhoso? Fala aí, Lula, porque você é ótimo e tudo mais. Uma entrevista chapa branca. Parecia mais uma partida de vôlei. A Daniela Lima levantava e o Lula cortava. Foi isso. Bem, mais um ponto interessante chamou a atenção nessa entrevista. A todos, sejam bem-vindos. Curtem, compartilhem, comentem, deixem sua opinião. Bem, vou falar sobre a entrevista do Lula com a Daniela Lima, que foi uma entrevista bem chapa branca, como se diz, aonde ela basicamente fazia quase uma campanha pró-Lula na entrevista, apenas fazendo aquelas perguntas que o Lula queria, bem combinadinha a entrevista, mas a entrevista em si teve alguns pontos interessantes, mas o que eu vou chamar a atenção é esse aqui, que é quando o presidente comenta sobre o envolvimento do filho dele no caso do INSS. Lula revelou ter tido essa conversa com o filho, o empresário Lulinha, que empresário todos nós sabemos que a empresa dele é basicamente laranja do pai, pois o nome do filho foi mencionado no escândalo do INSS. O petista, o Lula, disse que vai pagar o preço se tiver envolvimento. Quando saiu o nome do filho, eu chamei meu filho aqui, grande mentira, pois quando surgiu o nome do filho, o filho estava na Espanha. Olhei no olho do meu filho e disse: só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se não tiver, se defenda. Por conta do esquema do rombo do INSS e do envolvimento do filho do Lula. Uma coisa interessante: muitas pessoas pedem ao Lula, principalmente aquele campo mais ligado à segurança pública, ou ligado mais ao centro, um enfrentamento maior dele contra a criminalidade, contra a corrupção em si, que teve aumento em seu governo. Ele tenta falar que ele herdou uma herança do Bolsonaro, mas não sabendo foi isso, pois o INSS vem desde antes de Bolsonaro. O Bolsonaro até tentou colocar algumas ferramentas que impossibilitaria muito dele. Porque ocorreu parte por conta que um grande lobby que o irmão do Lula fez. O tal do Frei Chico, de Frei não tem porcaria nenhuma. Mas isso chama atenção porque ele está tentando meio que jogar a culpa no filho. E chama atenção pois muito se pede que o Lula tenha um enfrentamento maior à criminalidade. Ok. Mas será que pode acontecer como aconteceu na Colômbia com o Gustavo Petro? Lá na Colômbia, o Gustavo Petro basicamente deixou a culpa, abri aqui a notícia, para o filho. Então, provavelmente o Lula vai tentar lançar parte da culpa no filho para se livrar. E isso é interessante porque vai servir até para a campanha do Lula, onde ele vai falar basicamente: ó, até meu filho que fez coisa errada, eu fui a favor que ele pagasse pelo seu erro. Mas só que fica a dúvida. Não vou ler a matéria toda, mas eu vou colocar o link. Que o que acontece? Foi um esquema de lavagem de dinheiro do filho do Gustavo Petro. E a esquema de lavagem de dinheiro basicamente financiou a campanha do pai. Então, basicamente, o filho foi preso sendo laranja do pai. E qual é o grande mérito do Lulinha? Ser laranja do pai. Então é interessante a gente pensar nisso, pois é uma maneira do Lula retirar a culpa de si, jogar a culpa no filho, pegar para si uma imagem de linha dura, mas o filho é basicamente uma laranja do pai. Tem esse grande envolvimento. Então não dá para separar basicamente o Lulinha do Lula. Bem, era isso que eu tinha para comentar. Tenham todos um bom dia.